Meus queridos, bom dia, graça e paz. Quero desejar a você uma boa semana, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E a partir de hoje eu quero lhe dizer que vou fazer os comentários da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É bem verdade que são comentários sucintos e panorâmicos. Significa que não tem aquela profundidade toda, dos grandes mestres, mas quero comentar esta carta ao seu coração. E hoje eu quero falar até o verso 4, tá bom? Então vou ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É esse texto que eu quero comentar com você. Em primeiro lugar, nós temos o remetente desta carta, Paulo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo foi um grande apóstolo, talvez o maior de todos. Mas ele não quis ser apóstolo, ele não estudou para ser apóstolo, ele não pagou para ser apóstolo. Ele foi apóstolo por vontade de Deus, escolhido por Deus para ser apóstolo. Isso é importante. Ele então diz aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora ele trata dos destinatários para quem ele escreve a carta. E ele coloca dois atributos importantes. Ele chama os crentes de santos e de fiéis em Cristo Jesus. Vamos pensar nisso. Os crentes são chamados de santos, e santo significa separado exclusivamente para uso de Deus. Santo significa consagrado para um fim especial, e Deus nos escolheu, Deus nos separou, portanto nós somos santos. Os crentes são chamados de santos, mesmo que são santos pecadores, Santos que falham, santos que são limitados, que fracassam muitas vezes, mas são separados para uso exclusivo de Deus. E fiéis em Cristo Jesus. Os fiéis em Cristo, ou os fiéis a Cristo, são aqueles que agora devotam sua alma, sua vida, sua devoção, sua adoração, sua honra a Cristo Jesus. Eles agora, esses crentes, esses santos, não mais adoram outros deuses, mas única e exclusivamente ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso que somos fiéis a Ele. Vem agora a saudação: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Era a forma dos apóstolos saudarem uns aos outros, Graça e paz. Graça, favor, bondade, misericórdia, compaixão, salvação, redenção, justificação, tudo isso está na palavra graça. Graça que vem de Deus, graça que vem do Senhor Jesus Cristo. E paz, que é o resultado desta graça, que é o resultado desta misericórdia, que é o resultado deste favor maravilhoso. Então é uma saudação preciosa. Quando você deseja, ou quando você saúda uma pessoa, graça e paz, irmão, você está dizendo que a graça, a misericórdia, o favor, a bondade, a benignidade, a salvação, o perdão, a justificação de Deus esteja sobre você. E que os resultados de tudo isso sejam vistos na sua vida. Graça e paz é o meu desejo para você que está aí ouvindo e vendo este vídeo. O apóstolo Paulo então fala agora, meus queridos, das bênçãos que esses santos e fiéis em Jesus Cristo recebem. Ele diz no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma adoração a Deus, uma honra, uma glorificação a Deus, que é o que eu e você temos que fazer. Fomos criados para adorar a Deus, somos chamados para adorar a Deus e devemos fazer isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As grandes e as maiores e as melhores e as mais preciosas bênçãos de Deus para a sua e minha vida são as bênçãos espirituais, são as bênçãos que nós vamos gozar e estamos já gozando porque pertencemos a um Deus bondoso e misericordioso.
E eu quero lhe falar da primeira grandiosa bênção. O primeiro grandioso presente de Deus para a sua e minha vida está no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a maior bênção, a maior de todas. Deus escolheu você, querido, apesar de você. Deus me escolheu apesar de mim. A escolha de Deus não foi pelos nossos méritos, mas apesar de nossos deméritos. Apesar de nossas fragilidades, fraquezas, erros, faltas, limitações, Deus nos escolheu a si mesmo. Deus não nos escolheu como nós escolhemos uma fruta ou alguma coisa na feira. Quando nós vamos na feira, escolhemos, por exemplo, as laranjas, as melhores, as mais bonitas. Deus não poderia fazer isso porque Ele não acharia nenhuma laranja bonita nem boa. Então Ele escolheu a você e a mim. E quando Ele escolheu? Antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que Ele é Deus. Que Ele te conhecia e me conhecia antes de você ser formado, antes do mundo ser formado. Antes de seu pai e sua mãe se casarem, terem um relacionamento sexual e ser você gerado ali, antes disso. Antes de tudo isso, Ele já tinha te escolhido, porque Ele te conhece. Ele sabe quem é você, sabe seus pensamentos, sabe quando você foi formado, sabe seus pensamentos antes de você pensá-los e sabe toda a sua vida, até o último segundo da sua vida e sabe depois que você sair daqui. Deus é Deus. E Ele sabe quem você é. Por isso que a escolha de Deus, meus queridos, é uma escolha maravilhosa. Porque Ele sabe que o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, como você vai fazer. Ele sabe dos seus fracassos, então não tenha medo da escolha de Deus. Glorifique a Deus com essa escolha bendita, pois Ele te escolheu. Agora Ele escolheu nele, Ele escolheu junto a Ele, antes da fundação do mundo, mas Ele nos escolheu para quê? A grande pergunta. Bom, Ele nos escolheu nele, para estarmos junto dEle, para estarmos com Ele, viver com Ele. Ele nos escolheu nele. Mas para que Ele, Deus, nos escolheu? Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Meus queridos, a escolha de Deus traz uma majestosa responsabilidade. Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis perante Ele. Nos escolheu para sermos santos, separados, consagrados, para estar com Ele, viver com Ele e para Ele, e para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Aí é a pergunta que não quer calar, né? Então, Deus falhou, porque eu sou repreensível. Minha mulher me repreende, meus filhos me repreendem, meus amigos me repreendem, eu mesmo me repreendo muitas vezes. Então, como é que eu vou me tornar uma pessoa extremamente santa, separada, consagrada e irrepreensível perante Deus, que conhece tudo e todas as coisas? Aqui está uma beleza, meu querido irmão, que eu quero lhe falar. Nós que fomos lavados por Cristo Jesus, fomos cobertos pelo sangue de Jesus. E esse sangue que nos cobre de toda pecaminosidade, que nos lava de toda pecaminosidade. Deus não nos olha como os homens nos olham. Deus não nos vê como os homens nos veem. Ele nos vê pessoas lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o seu próprio Filho. Ele nos purificou, Ele nos perdoou. Os nossos pecados não contam mais diante de Deus, porque Ele nos lavou. E agora o que nos cabe é agradecer-lhe pelo grandioso presente e viver para a sua glória. Na próxima, eu continuo nos outros presentes que Deus nos deu. Grande abraço, Deus abençoe.